Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live. Hoje, primeira terça-feira do mês de abril. E vamos para o tema que é recorrente aqui na nossa página, que é a maratona de dúvidas sobre zumbido, que não pode deixar de ter, né, todos os meses aí, principalmente para as pessoas que têm zumbido, que têm um sintoma, né, e também para os profissionais que gostam de ouvir especialistas no assunto para poder também aprender, né, sobre esse universo aí do zumbido. Bom, hoje os meus convidados ilustres especiais é o Dr. Hector Onishi, otorrinolaringologista, e a doutora Natália Prudêncio, otorrinolaringologista também. E nós vamos formar aqui um trio para podermos tirar dúvidas dos nossos seguidores. Eu já recebi várias dúvidas, né, que eu coloquei uma caixinha nos meus stories, então estão todas aqui anotados. Então, para quem enviou sua dúvida, a gente vai responder aqui ao vivo, né? Já que a gente não tem replay, a gente não deixa a live gravada, né? Então, eu vou aqui dar uma boa noite, antes de mais nada. Para as Opa, deixa eu vir aqui. Boa noite para o Pericles Thiago, Dr. Labirintite. A querida Natália já tá por aqui, já já eu chamo. A Marisa Andrade, o Danilo, o Sérgio Cavalcante, boa noite, Gilson, Milena, Cri Azevedo, Lu Feitosa, Antônio França, que vai fazer meu curso, né, Antônio? Paula Fernanda, querida, beijo grande. Ricardo Celibela. Bom, gente, eu vou falando com vocês, beijos, obrigada pra vocês. E assim, eu vou fazer primeiro algumas perguntas, né, que eu já recebi, e também eu vou mesclar um pouquinho com as dúvidas aqui ao vivo. Então vocês também vão ter direito de fazer as perguntas de vocês, né, já que vocês estão aqui nos prestigiando ao vivo. Então eu vou chamar aqui agora, né, deixa eu ver aqui, como é que eu faço? Aqui. Olha, e o doutor Hector. Vamos esperar. Oi, querida! Oi, Karina. Boa Tá me noite. ouvindo? Perfeitamente. Que bom! Como você tá lindona, hein? Obrigada. Gostei! Obrigada. Fico Ai, mesmo. doutor Hector! Aí! Boa Querido, tudo noite. bom? Tudo certo. Bom encontrar vocês aqui mais uma vez, né? Você já tem a cadeira cativa aqui nas minhas lives. Todos os anos vocês estão aqui presentes. Muito obrigada pela presença de vocês, né? E antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês se apresentem, né? E depois eu vou me apresentar para os seguidores de vocês, para a gente começar aqui a nossa live que está cheia de dúvidas, cheia de perguntas aqui dos nossos seguidores. Bom, vamos começar aí pelo nosso mestre aí, o Dr. Hector. Se apresente, fala um pouquinho aí da sua parte profissional, formação, aonde fica seu consultório, enfim. Bom, eu sou otorrino, a minha formação toda foi na Escola Paulista de Medicina, eu ainda estou ligado à Escola Paulista de Medicina, oriento os residentes, os fellows e oriento a pós-graduação também, então a gente tem alunos de mestrado e doutorado, e minha principal linha de pesquisa é em zumbido mesmo, né? Então, além de otorrino, eu achei que teve uma época em 2003, mais especificamente, que eu achei que mesmo com o título de doutor, tinha várias outras perguntas que a gente não tinha resposta, muitas dúvidas ainda continuavam. Então eu resolvi fazer acupuntura. Então eu sou otorrino e acupunturista. E essa é a minha principal atividade hoje, né? Legal. Sua Acho que é formação em basicamente isso. acupuntura foi aonde? Foi na AMBA, que é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Né? Hoje ela é considerada como uma especialidade médica, então são 2 anos e meio de formação, e depois você tem que fazer a prova do título também. Tem a prova prática, tem a prova teórica, a prova prática, para você ser considerado como especialista. Que legal. Então é um trabalho bem sério aí, né? Bacana, tem É, prova, isso é bacana. não dá para brincar, não. Não, é. E o senhor já foi para o Japão, né? Para Fui em estudar alguma coisa ligada à 2018. acupuntura?
Foi em 2018 a gente foi para um curso de uma técnica específica de craniopuntura com um professor japonês, que ainda é vivo, que é o professor Yoshikazu Yamamoto, que eu já tinha tido contato, acho que em 2010, se não me engano, e em 2018 surgiu essa oportunidade, então foram cerca de 20 médicos para o Japão, e foi ótimo porque foi a minha primeira vez no Japão, e a grande coincidência foi que esse professor ele vive na mesma província que eu ainda tenho parentes, né? Nossa, que coincidência! Então foi ótimo, eu fui alguns dias antes, passei alguns dias com os meus parentes e pude conhecer ali parte da minha história. Foi muito legal. Poxa, que bacana, muito bom. Natália, querida, fala um pouquinho de você. Vamos lá, Karina. Então, me chamo Natália, eu sou otorrino. Toda a minha formação foi no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E depois vim para São Paulo para fazer a minha especialização em otoneuro, né, em tontura e zumbido, e fiz isso pela Escola Paulista. Estou no mestrado agora, sendo orientada pelo professor Hector, então é um prazer para mim estar aqui com ele. E com você também, né, Karina, que tem aí uma estrada aí de zumbido, tanto tempo nessa área. Opa, acho que saiu Ele caiu, vou chamar ele de novo. Pode falar, Nath. E atualmente eu atendo em São Paulo, né? Então meu consultório fica em São Paulo. Fica em qual bairro? Fica em Moema. Ai, Moema. Deixa eu chamar aqui. Pronto, chamei. Fica em Moema, né? Muito Isso. bom. Bom, já tem o pessoal aqui, já 62 pessoas. Então, opa, voltou, professor. Bom, então, rapidamente, eu sou a Karina, sou fisioterapeuta, né? Trabalho com zumbido aí há mais de 20 anos. Atualmente, eu só atendo zumbido no consultório. Então, eu tenho um consultório aqui em São Paulo, em Higienópolis, mas eu também faço teleconsulta para as pessoas que estão no Brasil inteiro, lá fora também. E eu transito entre essas três áreas, né? Sou pesquisadora, trabalho no consultório e também sou docente, né? Dou aulas em várias pós-graduações, ministrando sempre o módulo de zumbido e também, aulas em congresso, essas coisas. E também eu ministro cursos para zumbido, para fisioterapeutas principalmente. Então, para quem é fisioterapeuta, eu irei ministrar o curso aqui em São Paulo. Meu primeiro curso em São Paulo será nos dias 27, 28, 29 de maio. As vagas já estão assim na metade, né? Eu lancei semana passada e, graças a Deus, metade da turma já está garantida, né? Então, para você que tem interesse de ter todo o conhecimento teórico de zumbido somassensorial e prático, né? De terapia manual, sejam bem-vindos e entre em contato comigo aqui no meu Instagram para a gente poder passar para vocês as informações necessárias, tá bom? Bom, vamos então começar as perguntas das pessoas que me mandaram nos stories, tá? A Sandra comentou o seguinte, ela perguntou o seguinte: o bruxismo pode estar associado, ligado ao zumbido? Professor Hector? Sim, na verdade essa era uma pergunta que a gente fazia há muito tempo. A gente sabia que existia uma associação muito frequente entre os pacientes que tinham DTM e tinham zumbido também. Na verdade, a gente não sabia exatamente por quê, né, qual o mecanismo. Existiam várias interpretações, várias teorias, mas há muito pouco tempo, quer dizer, 10 anos para a medicina é pouco tempo, né? Essa associação foi elucidada de uma forma mais clara. Então existe sim, né? A questão não é o bruxismo em si, mas a força que você faz para ranger os dentes, ou então você não precisa ter bruxismo, basta você apertar, né, o apertamento dentário, fazer força para manter a sua boca fechada. Então isso já pode ser suficiente para, de alguma forma, ou causar zumbido ou aumentar a intensidade do zumbido que você pode ter por outro motivo, né? Eu acho que uma das coisas que a gente mais tem visto hoje em dia é isso. Então, um paciente que tem um zumbido por um motivo qualquer e que começou a ter uma piora do zumbido, uma mudança das características do zumbido, e muitas vezes isso está associado ao bruxismo ou apertamento dentário, que hoje
a gente não sabe por quê, né? Por que será que está todo mundo nervoso, né? Quer dizer, guerra acontecendo, pandemia rolando. Então tem várias coisas que fizeram com que as pessoas se sentissem mais ansiosas, mais preocupadas, mais tensas. E eu acho que isso refletiu de alguma forma, sim. Uhum. Natália, quer complementar? Não, acho que é bem o que o professor Hector falou, e aí a gente tem que bem se atentar para isso, que às vezes o paciente fala, não tenho bruxismo, não fico fazendo aquele barulho com os dentes à noite, rangendo, mas ele concentra a atenção em região de musculatura de face. Então, ao longo do dia, se ele está mais estressado, numa alta demanda, ele acaba apertando mais. E nisso, realmente gera tensão na musculatura de face, e isso pode modular ou até causar o zumbido dele. Uhum. Lembrando sempre, né, para as pessoas que não sabem muito bem, né, o bruxismo, como o professor Hector falou, pode ser não só o ranger, mas também o apertar os dentes. E tem alguns pesquisadores que já falam que o ato da gente roer unha, da gente ficar mordendo o lábio, né, fazendo alguns gestos orais, ele pode ser também já considerado um bruxismo, né? Então, tem um estudo italiano que saiu há pouco tempo que ele fala que o bruxismo ele pode aumentar a severidade do zumbido. Então, a pessoa já tem um zumbido, ela começa a ter essa questão do bruxismo e esse zumbido aumentar aí essa intensidade, tá bom? Vamos para a próxima pergunta aqui ainda, depois eu parto para aí. Da Mimodalo 3. O que pode ser o zumbido pulsátil? Então, quais seriam as principais causas, professor Hector? Pode ser tudo, inclusive esse zumbido relacionado ao apertamento dentário, que pode até começar a chamar a partir de agora de zumbido somatosensorial, né? É claro que vai depender muito das características. Então, se o zumbido pulsátil ou rítmico, né? Cada um chama de uma forma. Mas então esse barulho que é rítmico ou pulsátil, se ele acontecer junto, se ele seguir o mesmo ritmo do coração, então a chance disso estar relacionado a alguma alteração de circulação acaba sendo maior, né? Mas podem ser também as mioclonias, que são aquelas contrações que a gente tem de determinados músculos, né? Todo mundo já teve aquelas contraçõezinhas da pálpebra, né? Quando a gente está nervoso. Então, a gente tem alguns músculos dentro da orelha média que também podem ter essas contrações, né? E é super comum a gente ver esses pacientes procurarem o pronto-socorro porque acham que entrou algum bicho no ouvido, né? Essa sensação de bater de asa de insetos que é tão descrita é muito sugestiva de alteração muscular. Então, tem uma série de coisas, e isso, para saber o que realmente a gente precisa caracterizar tudo isso, e algumas vezes até fazer alguns exames mais específicos para tentar descobrir a causa. Uhum. Natália, o que você gostaria de complementar em relação ao que pode ser o zumbido pulsátil, aí algumas causas? Natália? Acho que ficou um pouquinho parado. Eu vou complementar um pouquinho. Voltou? Não estou ouvindo. Tá sem voz, viu, Natália? A gente não está ouvindo aqui. Professor, uma coisa que eu tenho achado muito interessante, eu tenho observado, eu tenho recebido, coincidentemente, além do zumbido pulsátil estar associado com questões musculares, eu percebi também algumas características do rum venoso, que inclusive eu pude aprender um pouco com o seu artigo, que foi publicado, que foi bem interessante, que uma das características seriam esses pacientes que quando roda a cabeça, por exemplo, para o mesmo lado desse zumbido pulsátil, muitas vezes esse zumbido ele pode cessar, e também quando pressiona essa região aqui próxima à jugular, né? Então, isso foi uma coisa que vem me chamando muita atenção, e por isso que eu decidi começar a ler, começar a estudar sobre o assunto. O rum venoso, na verdade, ele é um diagnóstico de exclusão, porque está relacionado com alguma alteração do fluxo dentro da veia, né? Então, por isso que dependendo do movimento que se faz, é muito comum o paciente falar assim, olha, se eu apertar aqui, ó, o zumbido some, né?
Então, essas características de zumbido pulsátil e que é junto com o batimento cardíaco, se tiver relação com o movimento do pescoço, ou então compressão desses grandes vasos nessa região do pescoço também, é bem provável que ele esteja relacionado com a causa de rum venoso. Ótimo. Agora eu vou vir aqui para dar uma atenção aqui para os nossos seguidores. Vou fazer a pergunta aqui da Patrícia Alves, querida, tudo bem? Karina, tenho um zumbido por 2 anos e hoje percebo que nos dias que o mesmo está mais baixo ou inexistente, sinto uma certa vertigem. Pode ser uma labirintite, né? Então, ela fala que quando ela está com o zumbido mais baixo ou inexistente, ela sente uma certa vertigem. Qual a sua hipótese, professor Hector? Então, a gente tem que ver qual a causa dessa tontura ou dessa vertigem, dessa alteração do equilíbrio que a paciente está se referindo, né? A gente tem que caracterizar, saber como que é, né? Se ela sente, se é só uma sensação de flutuação, que parece, o paciente fala assim, não, parece que eu estou pisando em algodão, pisando em nuvens, né? Isso pode estar relacionado com causas labirínticas mesmo, apesar da gente chamar do labirinto, está mais associado às questões do equilíbrio, né, por causa da famosa labirintite, que aliás é um termo inadequado, mas o labirinto ele é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Então, os distúrbios do labirinto podem causar alterações da audição e do equilíbrio também. Se ela tem zumbido e alguma alteração do equilíbrio, é bem provável que a causa disso tudo seja uma só e esteja funcionando, esteja fazendo com que o labirinto não funcione adequadamente, né? Perfeito, professor. Eu até lembrei do nosso colega Márcio Salmito, que ele tem batido muito nessa tecla, né? Não fala em labirintite, porque labirintite é raro, não é tão comum, né? Foi um termo aí que foi se propagando, mas que na verdade raramente seria uma labirintite. Natália, você está me ouvindo? Agora sim. Agora sim, agora sim. Tá. Você quer fazer algum comentário sobre essa sensação de tontura, de vertigem que ela fala, né? A nossa seguidora Patrícia fala, quando o zumbido está passando ou está muito baixo, ela percebe essa vertigem. Você teria alguma coisa para nos falar? Eu tô te ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, perfeito. Perfeito. A Souza Cris fez uma pergunta aqui. O apertamento dentário também causa a sensação de ouvido tampado? Tem algum exercício que pode Não muito melhorar além do essa que o professor sensação de Hector ouvido tampado? já esclareceu aqui pra gente. Eu não Cris, pensaria em né? nenhum Uma diagnóstico das específico causas, né, diretamente da síndrome com tônica do essa tensor do queixa. E tímpano aí a pode gente ser o acaba precisando bruxismo, investigar pode mesmo, ser né, uma Karina? disfunção Tanto como tontura, temporomandibular. como é que é esse Lembrando que zumbido, se isso bruxismo vem não é uma junto disfunção mesmo, temporomandibular, para que a gente né? possa E aí, talvez o aí que chegar a um diagnóstico acontece? mais Existe claro. essa sensação de plenitude auricular, que é essa sensação de ouvido tampado. E por que isso acontece? Porque o músculozinho que está lá dentro da orelha média, que é o tensor do tímpano, ele vai se contrair e vai dar essa sensação. E para isso existem exercícios que o fisioterapeuta passa para a pessoa realizar em casa. E também a gente consegue trabalhar manualmente músculos para que essa sensação de ouvido tampado ele cesse ou melhore absurdamente. Tá bom, Cris? Agora eu vou vir para cá de novo, que é o seguinte. Estou com um zumbido que surgiu logo após um alongamento físico na cabeça. Qual a melhor forma de tratar? Bom, além de procurar um otorrino, que sempre, em todos os casos, o otorrino tem que ser procurado. Neste caso, eu imaginaria aí um fisioterapeuta para também te avaliar e ver se teria uma necessidade de fazer também um tratamento que parece ter um componente somático, somatosensorial, isto é, questões musculares influenciando aí a via auditiva. O Douglas pergunta o seguinte: eu estou com um zumbido no ouvido esquerdo após uma lavagem.
audiometria normal, sem lesão. Sinto leve dor às vezes. Professor Hector, por que acontece de algumas pessoas terem Então, a gente zumbido primeiro após uma tem que lavagem? saber se a lavagem foi feita adequadamente, né? Um dos cuidados que a gente tem que ter, além da pressão que se aplica à água, é óbvio, é a temperatura da água. Por quê? Porque dependendo da temperatura da água, você também pode estimular o labirinto. Então, se a água estiver muito quente ou muito fria, o paciente pode se queixar de tontura, né? Uma tontura considerável. Então, se você fizer a lavagem de forma inadequada, você pode sim, de alguma forma, estimular o labirinto e com isso começar a ter sintomas relacionados a ele também. Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é se a lavagem foi efetiva mesmo, se o paciente tinha cera e a cera saiu completamente, porque às vezes você pode ficar com algum resto de água dentro do ouvido e isso dá a sensação de ouvido tampado, de que o ouvido está oco, que a cabeça está oca, por conta desses restos de água. Mas na maioria das vezes, isso é mais um evento temporal, né? Então a pessoa associa o zumbido àquele momento da lavagem e às vezes o paciente tinha esse zumbido até antes mesmo de fazer e não tem relação nenhuma com a lavagem, tá? Então isso daí é só a anamnese, a conversa, né? E muitas vezes alguns exames são necessários para a gente chegar a essa conclusão mesmo. Nossa, muito bom. Ô, Natália, no caso, por que às vezes se faz a lavagem e às vezes tira lá com, né, vai fazer sem a lavagem, tira com aquela coisinha lá que o otorrino usa para puxar. O que escolhe a lavagem ou não? E assim, seria mais seguro no caso, sem ser com a lavagem? O que você me fala sobre isso? Tá sem De novo você som. está sem som. Tá sem som. Professor, pode falar, Hector. Está sem som, Natália. Deve ser a sua conexão aí. Tenta entrar de novo. Tenta sai e eu puxo você de novo. Professor, responda a nossa pergunta sobre se seria melhor sem ser com lavagem, o Então, método mais na antigo. verdade, isso vai depender um pouco da experiência do otorrino e das características da cera, né? Às vezes a cera está muito Tá, mole, ou então está muito no fundo do ouvido, e daí o ideia mais fácil e até mais seguro é você fazer a lavagem mesmo, né? Desde que obedecidas essas recomendações. Mas se a cera for muito dura, for mais externa, né? E tem gente que prefere retirar com a cureta mesmo, ou com algum outro instrumento, porque às vezes isso é menos incômodo, né? Como eu falei para vocês, dependendo da temperatura e dependendo da sensibilidade do paciente também, a lavagem pode causar náusea, tontura, algum outro sintoma. Então, nesses casos, a gente prefere remoção do cerume com outros instrumentos mesmo. tá. Perfeito. Próxima pergunta. Quando varia de imperceptível a muito alto, é devido à minha percepção ou existe um fator físico As que duas leva a esse coisas, aumento? né? Eu sempre, quando o paciente vai no consultório, eu sempre deixo lições de casa para ele. E uma das coisas é tentar identificar quais são os fatores que fazem o zumbido mudar, tanto para mais quanto para menos. Tá? Então é muito comum a gente falar, quem tem zumbido ou quem tem tontura não pode tomar café. Né? É claro que a sensibilidade vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pacientes meus que tomam 5, 10 cafés por dia e não estão nem aí com zumbido. E tem paciente que toma uma dose só e já nota uma variação muito importante. Então, isso pode ser mesmo algum fator externo,
O mais comum é o alimentar, mas sem dúvida nenhuma a parte emocional também é muito importante. Se você está nervoso, não dormiu direito, está estressado, está ansioso com alguma coisa, é claro que a sua sensibilidade vai estar mais, você vai estar mais sensível, né? E com isso você pode se incomodar mais, se sentir mais incomodado com aquele zumbido que está ali quietinho, né? É que nem qualquer outro barulho. Então, exemplos clássicos, aquele caminhão, o carro da pamonha passando, né? E que fica ali falando a mesma coisa, e dependendo do horário que você está, aquilo ali te incomoda muito, né? E tem gente que não está nem aí para o mesmo som, né? Então, essa sua sensibilidade, o quanto aquilo te incomoda e qual a associação que você tem com o som, seja do carro da pamonha ou do seu zumbido, se você está mais incomodado, mais preocupado com o zumbido, você vai perceber mais ele de forma mais clara e mais intensa mesmo. Uhum. Lembrando também, né, professor, uma das coisas também que a gente deve chamar a nossa atenção é essa modulação do zumbido quando a gente tem queixa de dor. Quando a gente está com alguma enxaqueca, quando a gente está com alguma tensão na cervical, na região da TM, existe uma tendência da pessoa perceber mais. E também em relação ao nosso foco, né? Se a pessoa está com mais atenção, com mais foco nesse zumbido, a pessoa também pode chegar a perceber um pouquinho mais. Natália falou que está um pouquinho difícil hoje, infelizmente, né? Mas pelo menos aqui o professor Hector está aqui com a gente. Bom, outra pergunta. Zumbido pós-vacina Pfizer. Aquele tema bem espinhoso. Alguma ideia da causa? Eu tenho perda auditiva não detectada na audiometria. Isso é, ela tem uma audiometria normal, mas depois da vacina da Pfizer, começou a ter o zumbido e quer saber o que está mostrando hoje em relação às causas, né? Por que a vacina está essa foi trazendo uma pergunta super frequente e muito comum na época da vacinação. Uhum. E já saíram várias pesquisas, né? Então, um levantamento que fizeram, que se não me engano foi Itália, Reino Unido, basicamente Itália e Reino Unido, com várias pessoas, mostrou que algumas delas realmente desenvolveram perda auditiva, tontura e zumbido após a vacina. Isso poderia estar relacionado logo após a vacina ou até alguns dias depois. Na verdade, não se sabe exatamente por que isso ocorre, né? Existem algumas hipóteses, uma delas é que isso possa ter relação com a circulação do ouvido, será que produz algum processo inflamatório, né? Já que a vacina nada mais é do que o vírus atenuado ou morto para que a gente reaja aquilo de alguma forma. Então, será que isso está relacionado a algum processo inflamatório? Não se sabe exatamente por quê. O fato é que existe esse efeito colateral, né? Essa reação adversa à vacinação, que pode variar desde uma perda leve ou zumbido até perda total da audição. Existem casos, inclusive, de perda bilateral da audição, surdez súbita bilateral, e isso, nesses casos, foi realmente demonstrado o processo inflamatório na cóclea, tá? Mas daí você vai pensar, assim, será que por conta disso vale a pena, então então eu não vou tomar, porque eu já tenho zumbido, o meu zumbido vai piorar. Olha, a chance disso acontecer é menor do que 1%. É claro que quando você bota milhões de pessoas tomando vacina, é claro que algumas vão desenvolver aquele efeito colateral, certo? Mas se você for pensar do ponto de vista de risco-benefício, tomar vacina ainda é melhor, né? Porque os riscos que a gente tem com o Covid, é claro que estão cada vez menores, mas esse risco de complicações por conta da doença são maiores do que o risco que você corre de ter zumbido ou perda auditiva. Sim. Sim, quer dizer, os estudos mostram aí, né, professor Hector, nitidamente o quanto as pessoas elas têm muito mais consequências quando acabam contraindo a Covid, né, a doença,
e trazendo essas perdas, zumbido, do Sim, que sem quando dúvida. está relacionado com a vacina, né? E então isso é bem. Eu dei uma olhada em alguns artigos e eles falam justamente nisso, nessa questão da inflamação, pode ter relação com a parte vascular, atingir o sistema imunológico. E tem alguns estudos que eu li também que eles falam que geralmente essas pessoas que tiveram zumbido após a vacina. Lembrando, gente, que após a gente pensa alguns dias. Tem gente que fala assim, depois de 3 meses da vacina. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, para não julgar tanto a vacina em relação ao zumbido. Então, eles comentam nesses estudos que geralmente essas pessoas tinham algo por trás, né? Eram pessoas deprimidas, eram as pessoas, às vezes, que tinham hipotiroidismo, tinham outras comorbidades associadas. E muitas vezes essa vacina foi a gota d'água. Eles comentam muito isso nos estudos, né? Então a gente sabe que o zumbido é uma compilação, né? A gente sabe que é uma somatória de situações que muitas vezes fazem com que a pessoa acabe se queixando aí do zumbido. Deixa eu vir para cá um pouquinho. Lili Oli. Tenho zumbido há alguns anos, inclusive perdi um pouco da audição. Tenho tonturas e já tive crises de labirintite. O que eu devo fazer? Procurar um médico, Acho que, em né? primeiro lugar, né, professora Hector, é procurar um médico, né? O otorrino, otoneuro, né? Que é um otorrino especializado nessa área aí de tontura, para fazer os exames, para poder você explicar absolutamente tudo aí das suas queixas e para ele poder fazer, de repente, um diagnóstico, né? Eu acho que é o que a gente É poderia isso aí. informar aqui antes de mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Scar X Moreira. Audiometria normal e de altas frequências normal. Nada na ressonância e no exame de sangue. Quais outros exames auditivos Olha, eu se devo você já fazer? fez audiometria convencional, está normal. Fez audiometria de alta frequência, está normal também. E a ressonância está normal, você tem que dar graças a Deus, porque você não tem nada grave do ponto de vista orgânico, certo? Você não tem tumor dentro do tumor do nervo, tumor na cabeça, você não tem a perda auditiva, que é a causa mais comum de zumbido. Então a gente tem que achar outras coisas. Um dos motivos realmente é o zumbido somassensorial, né? Se você não tem nenhuma lesão orgânica que justifique o aparecimento do zumbido, então a gente tem que ver se existe algum outro órgão ou algum outro sistema, e a gente está falando do sistema muscular mesmo, músculo esquelético, que possa ser causa do zumbido, ou se você tem alguma alteração metabólica que em alguns momentos afeta o funcionamento do labirinto, que vocês já aprenderam, é responsável pela audição e pelo equilíbrio também, e dessa forma ser a causa do seu zumbido. Tá? Então precisa fazer a investigação. Nem sempre a investigação precisa ser só da parte audiológica mesmo, né? Tá. Ô, professor, neste caso, você acha importante o otorrino pedir uma emissão acústica, um Bera, quando esses outros exames Existe estão a todos normais? possibilidade, Você acha sim, são importante ou não? exames que veem partes específicas da audição, né? Função da célula, função do nervo, mas se você já tem a emissão acústica, aliás, a audiometria convencional normal e alta frequência normal, e a ressonância normal, a chance desses exames serem normais também é muito grande, né? Então, acho que aí teria que, talvez, detalhar um pouco mais a questão da parte da história e das queixas do paciente para tentar direcionar melhor a investigação. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Daniele Cruz, fisioterapeuta, minha aluna. Gostaria de saber sobre a relação do jejum, de ficar em jejum muito tempo, muitas horas, e o zumbido. Isso e a daí é orelha super interna. comum, né? Aliás, acho que das alterações metabólicas que podem afetar o labirinto, as alterações do açúcar são, sem dúvida nenhuma, as mais frequentes. E o que tem a ver essa questão O do que jejum? acontece, Hector, aqui dentro da nossa orelha que faz com que ocorra uma Então, alteração e primeiro a gente possa tem que gerar saber o algumas zumbido? coisas. Primeiro, o labirinto, ele é um órgão que precisa de muita energia. Ele tem que fazer
ele tem que trabalhar muito para funcionar. Se ele tem que trabalhar muito, ele precisa de energia, certo? Essa energia vem basicamente do nosso sangue, do açúcar no sangue, né? Que é o combustível para todas as células do nosso corpo. E o que que acontece? Se você fica em jejum muito tempo, é claro que até um certo nível, o nosso corpo consegue manter o nível do açúcar de alguma forma. Tem algumas reservas, né? No fígado, enfim, em outros órgãos, que o nosso organismo lança a mão para manter o nível do açúcar mais estável. Só que tem uma hora que ele não consegue, e você começa a ter a hipoglicemia. É claro que isso é mais difícil. Mas o grande problema para a gente não é você ficar só em jejum. É você quebrar o jejum com carboidratos de absorção rápida, principalmente açúcares de absorção rápida. Porque o que que acontece? Você está lá, não comeu nada, horas e horas, e daí, sei lá, você almoçou às 11 da manhã e chega às 5 horas da tarde e resolve tomar um lanchinho. Daí você vai lá e come um pedaço de bolo de chocolate. O seu açúcar que está ali se segurando, de repente sobe. Então, essas variações do açúcar fazem muito mal para o labirinto. E podem ser causa de zumbido e de tontura também. Não na hora. Algumas horas depois, geralmente entre a segunda e terceira hora, depois desse contato, né, com o açúcar de absorção rápida, que é quando a gente sente mais essas alterações. Tá? Então é muito comum o paciente falar assim, eu não estava fazendo nada e de repente tive tontura. Tá bom, mas o que você fez 2, 3, 4 horas antes de ter a crise? Né? Então esses fatores metabólicos, a gente pede sempre para o paciente ver nas últimas horas o que aconteceu. E no caso especificamente do jejum, a grande questão é essa variação muito abrupta dos níveis de açúcar no sangue. Uhum. Ô, Hector, no caso, você não recomenda o jejum intermitente para quem tem zumbido? De Esse jeito jejum nenhum. de De 10 jeito nenhum. horas, sei lá, umas coisas absurdas. De jeito nenhum. Viu, gente? Presta atenção, coraçãozinho subindo, agradecendo aí a contribuição. Tem outros jeitos de você Hector. perder peso, Bom, viu? tem uma pergunta aqui do Henrique. Tem outros jeitos mais normais e naturais Sim, de se perder peso. exatamente. O Henrique, ele perguntou o seguinte: aqueles aparelhos para mascarar o zumbido funciona de verdade? Ou só Então, vai isso é uma ficar das coisas que é enganando? muito difícil do paciente entender, né? Porque num primeiro momento parece isso, né? Fala assim, vou botar um barulho aqui e vou trocar 6 por meia dúzia, né? Estou trocando um barulho por outro barulho. Na verdade, não é só você trocar um barulho por outro. Né? Existem várias recomendações sobre o tipo de som que você vai usar, qual a intensidade, se é de um lado, se é dos dois, né? Então, a gente vai chamar isso de terapia sonora, de forma mais ampla, né? Que é usar um som para tratar o seu próprio som, que é o zumbido. Então, esse é um tipo de tratamento que é reconhecido, tem bons resultados, né? Então, existem estudos mostrando que cerca de até mais de 80% dos pacientes percebem uma melhora. E falando de forma muito, muito geral, o que se tenta com isso é reduzir a sensibilidade do nosso cérebro ao som, à atenção, desviar a atenção do nosso cérebro que ele faz para o zumbido especificamente. Quando você utiliza um outro som, você diminui a percepção do zumbido. Ele fica ali como um ruído secundário, um barulho meio secundário, e daí o seu cérebro, com o tempo, aprende que aquilo ali não é algo que ele tenha que se preocupar e deixa de prestar atenção. Não depende da sua vontade, né? Essa é uma resposta do nosso cérebro, de áreas específicas, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas que com o tempo faz com que o paciente deixe de se incomodar tanto com o zumbido e comece a considerar o zumbido como um som secundário, tá? Então, é um tratamento que pode ser feito, sim. Ô, Hector, você já teve algum paciente, ou no seu consultório, lá na Unifesp, em que com o uso da terapia sonora, com gerador de som, Sim. né, ele teve Isso é muito remissão do comum. zumbido? Só que
você precisa de alguém que tenha experiência para orientar a terapia sonora. Tá? Não basta você, não vai entrar num site qualquer ali da China, mandar vir um gerador de som, colocar no ouvido e achar que isso vai resolver o seu problema, tá? A gente publicou um trabalho científico um tempo atrás, que a autora principal foi a Flávia Suzuki, que é fonoaudióloga aqui da Unifesp também, e a nossa conclusão foi que o principal não é o som em si, mas o ajuste que você faz. Então a gente conseguiu demonstrar que a importância dos ajustes individuais para a terapia sonora. Esse é o segredo da terapia sonora. Tá? Incrível! Então, gente, é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Olha só, primeira coisa, né? Um outro recadinho. O gerador de som, ele pode ser utilizado não só para a pessoa que tem zumbido sem perda, mas também aquele que tem perda. Não tem problema usar o gerador de som, né, para tratar o zumbido mesmo com perda ou sem perda. E uma coisa que realmente alguns pacientes meus falam: eu usei o gerador, né, fui em tal lugar, utilizei, não me ajudou muito. Né? Então, é uma coisa que eu falo, olha, isso depende muito do profissional, de quem vai ajustar. A mesma forma, professor, com o amplificador, o aparelho auditivo, o amplificador, para quem tem zumbido, isso também depende Sim. de quem vai Por quê? fazer Porque ele é isso mesmo, é um amplificador. O aparelho auditivo é um amplificador, né? Então, imagina só você comprar um aparelho de som e colocar uma música ali. Né? Vai depender muito de como você vai ajustar o volume da música, se tem mais grave, mais agudo, para aquela música ser agradável ou não. Né? Então o aparelho é a mesma coisa. Você precisa fazer ajustes que são para você, né? Tem que ser individualizados, e você precisa fazer revisões periódicas. Né? Que nem o óculos, você vai lá, pega a receita, manda fazer, depois que você fez o óculos, bota na cara e esquece. Você não precisa ficar preocupado se o grau está normal ou não, né? Mas o aparelho é diferente, né? O aparelho precisa ter bastante paciência, precisa ter experiência, quem lida com o aparelho precisa ter experiência para saber exatamente qual a necessidade do paciente e o que é que ele precisa fazer para que o paciente tenha o melhor, né? Consiga extrair o melhor dos aparelhos auditivos. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Sara Macione. Tem algo que pode ser assim, que for descoberto, que causa o zumbido? Podemos conseguir ter o resultado? Depois que coloquei o aparelho ortodôntico, o meu zumbido apareceu e eu estou ficando louca. Bom, uma coisa que eu falo, no meu consultório é muito comum chegar pessoas com zumbido pós-uso de aparelho ortodôntico, e também pessoas que têm zumbido e que vai fazer o tratamento ortodôntico e o zumbido dispara. Isso, lógico, já mostra que atiçou, cutucou a via somática, que é essa via daqui, músculo, articulação, tudo que é periférico, e aí ele vai bombardear a via auditiva, levando essa hiperexcitação. Então, assim, lógico que não é culpa do profissional no caso, né? Muitas vezes acaba acontecendo mesmo, não tem como o profissional ter essa garantia de que não vai dar o zumbido. Mas que eu tenho visto que é comum, tenho. E outra coisa também, usos de placas, as placas que a gente chama de dispositivos interoclusais, de forma assim, tem profissionais que estão pedindo para usar placa o dia inteiro. Tem pessoas que comem até com a placa. Então, eu tenho chegado muito no meu consultório com queixa de zumbido pós-uso dessas placas, que eu conversando com colegas dentistas, que eu confio muito, falam que não tem nenhum tipo de cabimento para usar essas placas durante o dia inteiro, né? Como é que é a sua experiência, Hector, em relação a... É isso mesmo que você falou, viu? Só que assim, o que eu gosto de falar para os pacientes é que... principalmente o paciente que tem zumbido somassensorial, que o principal é claro que faz parte do tratamento, você usar a placa de mordida, você fazer agulhamento a seco, fazer manipulações, isso tudo, mas o principal é você notar o seu corpo, é você ver que você está fazendo força,
fazendo, né, tá mordendo mais, ou então que você fica comendo a sua unha, ou então você fica em posição inadequada quando vai trabalhar, ou quando está assistindo televisão, né? Então, eu acho que o mais importante é você conseguir identificar dentro da sua rotina quais são os fatores que fazem aquilo voltar, né? O que é que mantém aquilo tudo, né? Então o paciente fala assim, não, é verdade, agora eu percebi que eu fico Uhum. é, fazendo mais força e não preciso, né? Então eu estou me alongando mais, né? Eu estou prestando mais atenção. Então essa consciência de como que está o seu corpo, eu acho que é o principal para esses pacientes que têm zumbido somatosensorial. Muito bom. A Denise Maia perguntou o seguinte: é comum paciente com compressão neurovascular A Denise, que é apresentar físio também. zumbido? É É. comum. Agora, se isso tem relação ou não, são outros 500. Né? Então, isso que a Denise está falando é que existe uma região dentro ali do nosso crânio que é como se fosse um canal mesmo, né? Um túnel onde o nervo passa, o nervo facial e o nervo coclear, o nervo vestibular, que são esses nervos relacionados ao labirinto. Então, eles passam dentro desse canal. Em alguns casos, alguns pacientes acabam apresentando uma artéria que acaba entrando nesse canal e que pode ter contato com os nervos, né? Essa é uma das causas de zumbido pulsátil ou rítmico que a gente falou no começo, né, da live. Mas essa associação nem sempre é verdadeira. A gente muitas vezes pede um exame por algum outro motivo e vê que tem uma alça, que tem ali um conflito neurovascular, mas isso não necessariamente vai trazer algum sintoma. Então, se aquilo é pulsátil e realmente é o lado que o paciente tem as alterações, existe uma chance grande deles estarem relacionados, tá? Agora, o simples fato de ter ali não significa necessariamente que aquilo tenha relevância clínica. Uhum. Tem uma pergunta aqui da minha colega físio, que ela pergunta o seguinte: se realiza, é verdade que o agulhamento seco no pterigoideu lateral, né, pode tratar o zumbido, amenizar o zumbido? Então, assim, isso é possível? Agora, a gente vai agulhar aonde? Onde tem ponto gatilho, né? Então, às vezes, alguns alunos falam, mas onde é que eu agulho para tratar zumbido? Onde tem ponto gatilho. Se não tiver ponto gatilho, você não vai fazer o agulhamento seco, que é o dry needling, o agulhamento seco. Então, é possível. Na verdade, tem colegas que falam que a gente não vai acessar, a gente vai tentar pegar na zona pterigoideia. E teve um estudo publicado pelo Robert Levine e que ele colocou nesse estudo aí, onde ele fez agulhamento aqui na região do pterigoideu lateral e ele obteve aí resultados interessantes com esses pacientes, tá? Então, o agulhamento seco é utilizado sim para tratamento de zumbido somatosensorial, então, mais lembrando que a gente agulha no ponto gatilho, tá? Monize, é comum zumbido apenas durante movimentos de protrusão e lateralidade, né? Que protrusão é isso aqui, gente, ó. Jogar a mandíbula para frente ou jogar a mandíbula para o lado, né? Ela está perguntando se é comum isso. Dentro do zumbido somatosensorial Inclusive tem um estudo aí de uma fisioterapeuta da Bélgica, que é a Sarah Mitchells, em que eles viram mais de 6.000 pessoas e eles verificaram que onde mais modula o zumbido, seja com pessoas que têm o zumbido somatosensorial ou não, é na protrusão da mandíbula. É o mais comum. É muito comum na protrusão, tá, Monize? Tá bom? Então, isso realmente é uma realidade. Tem uma pergunta, Hector, que é o seguinte, da Sônia. O que quer dizer um zumbido na cabeça? Na verdade, essa é uma questão de percepção, né? Tem gente que fala assim, olha, eu não sei de que lado que é, eu sei que é na minha cabeça, né? Ou então, é muito comum, se não existe uma lateralidade, é mais forte de um lado, é mais forte do outro, ou então é só de um lado e não do outro, quando é dos dois lados,
e de forma muito semelhante, né, de intensidades semelhantes, às vezes o paciente tem dificuldade mesmo de falar, né, que não, é dos dois lados, e acaba colocando isso, né, nomeando isso de zumbido na cabeça, né, mas é só uma questão de percepção. É claro que nesses casos, a gente acaba pensando mais em causas sistêmicas que afetem os dois ouvidos de forma semelhante, né, ou de causas que possam, que não tenham lateralidade. Por exemplo, eu tenho zumbido somatosensorial porque tenho ponto gatilho do lado direito ou do lado esquerdo, né? Ou então eu tenho uma infecção de ouvido de um dos lados, né? Então, quando isso acontece, a gente pensa mais em causas gerais do que locais mesmo. Sim, muito bom. Lembrando então, gente, que é como se fosse assim, os dois estímulos vindo ao mesmo tempo, e aí a pessoa percebe como se fosse na cabeça, né? Porque vem muito igualzinho. Bulbo jugular alto e zumbido pulsátil é grave. A Jua Pliquezeva, o nome tá bem esquisito. Mas bulbo jugular alto e zumbido pulsátil, ela quer saber se é Então, grave. o bulbo jugular é um pedaço da jugular. Todo mundo já ouviu falar da veia jugular, que é uma veia que passa aqui no pescoço, né? É que antes dela descer para o pescoço, ela faz um caminho meio tortuoso. Ela vem aqui de trás, da parte posterior da cabeça, faz uma série de voltas aqui, né, perto do ouvido, da orelha, né, que é o nome correto, e finalmente ela desce e vai para artérias, para veias mais calibrosas até chegar ao coração de volta. O bulbo da jugular é uma região que a jugular faz uma dobra, né? E em algumas pessoas, esse bulbo ele pode ficar mais próximo, mais alto mesmo, né? Geralmente ele tem uma localização mais baixa com relação ao labirinto, mas em algumas pessoas, por conta do desenvolvimento craniofacial, você tem uma posição que a gente chama de variação anatômica. Não é uma doença, né? É uma característica. E, né, todo mundo é diferente, nós somos diferentes, e você pode ter essa localização do bulbo da jugular em local não usual, tá? Como eu disse, isso não é uma doença, mas o problema é que toda vez que o sangue passar por ali, se você tiver alguma alteração do fluxo dentro da jugular, isso causa som, né? Isso produz som, e você pode ouvir esse som. Por isso que é o zumbido pulsátil, que é junto com o coração, tá? Não é uma coisa grave, existem tratamentos para isso, né? Existem tratamentos medicamentosos e até cirúrgicos em casos muito graves, mas que não fazem parte da nossa rotina, são mais casos, são anedotas, né, da medicina, né, o tratamento cirúrgico do bulbo alto, mas existem possibilidades de tratamento sim, tá? Não é grave não, fique tranquilo. Perfeito. E se for pelo bulbo jugular alto, geralmente esse zumbido pulsátil e é junto com o coração. Tá. Perfeito. Fernanda, tem exercícios para fazer em casa que diminui o zumbido? Fernanda, se o zumbido tiver esse componente somatosensorial ou somático, que tem essa relação aqui com essas questões musculares, articulares, principalmente região de cabeça, pescoço, né? Se você tem queixa de dor, se você modula o zumbido com movimentos, existem exercícios sim, que é para o paciente realizar em casa, é orientado pelo fisioterapeuta, são exercícios para essa região aqui de cabeça, pescoço e nessa região daqui de ombro, tá bom? O exercício vai depender muito do que a gente vê na sua avaliação, tá? Tem uma pergunta aqui do nosso seguidor Marcos, que está aqui ao vivo. Meu zumbido apareceu após eu fazer o exame de audiometria. Você sabe que isso a gente achava que era história de paciente, né? Até que foi descrito uma entidade clínica que a gente chama de síndrome do choque acústico. Geralmente não é a audiometria em si, que é quando você coloca os fones e fica falando ali para a fono se você está ouvindo ou não está ouvindo, né? Mas é numa outra parte da audiometria que se chama impedanciometria, ou então a pesquisa do reflexo estapediano, que você coloca um fone
e é apresentado um som mais alto, né? Isso faz parte do exame, é assim mesmo, não é uma coisa que foi feita de forma errada, não foi a fono que fez errado o seu exame, mas é uma característica do exame. O que se espera isso é uma resposta, um reflexo ali que a gente testa. Só que tem algumas pessoas que, quando expostas a barulhos altos e repentinos, acabam desenvolvendo uma sensibilidade, isso é um jeito mais simples de dizer, mas é como se o seu ouvido ficasse sensibilizado por conta daquela exposição, tá? Eu já tive pacientes que começaram a ter zumbido depois de atender o interfone do apartamento, né? Porque o interfone toca, aí ele coloca ali no ouvido, e por algum motivo aquela teclinha de atender não foi solta, e daí o interfone toca no ouvido do paciente. Eu já tive uns 2 ou 3 pacientes que começaram a ter zumbido depois desse tipo de exposição, tá? Então são sons que não necessariamente são suficientes para causar uma perda auditiva. É claro que se for um rojão, né, você vai ter perda de audição. Mas esses sons que são mais altos e inesperados podem causar isso que se chama síndrome do choque acústico, que tem uma série de sintomas relacionados a isso, né? Então é um paciente que tem uma sensibilidade maior a som, pode ter zumbido, pode ter queixa de dor de cabeça, de dor de ouvido, dor cervical, insônia, tem várias outras, uma série de sintomas relacionados à síndrome do choque acústico, tá? Exatamente, Sensação ouvido de tampado, eu ouvido estava esquecendo essa, que é tampado, super né? importante. Então isso é possível, sim. É. E uma coisa que é bem interessante, que a gente vê muito na literatura, né? Você que fez essa pergunta aí, e o professor está falando sobre esse choque acústico. Geralmente essas pessoas que têm esse histórico, quando elas se expõem a sons altos, o zumbido dela piora, não é, Hector? Ela fala, eu vou me expor, piora muito. Então, ele tem esse histórico de É choque isso. acústico. Eles falam Sensação de muito isso na distorção do literatura. É bem som também interessante. é muito comum, tá? Eco, sensação de eco, audição distorcida, né? A literatura, tudo isso a literatura fala pra gente aí, pra gente entender o que tá acontecendo. A Vera fez uma pergunta interessante. Tenho zumbido há 2 anos depois de assoar o nariz, com audiometria normal. Isso é Existe uma possível? comunicação entre o nariz e o ouvido, que se chama tuba auditiva, que antigamente a gente chamava de trompa de Eustáquio. Mas o nome usado hoje é tuba auditiva. Essa comunicação é para equalizar a pressão dos 2 lados do tímpano, né? Então, quando a gente pega o avião, ou então, quando desce a serra, vai para a praia, né, o ouvido tampa. E daí, quando você boceja ou deglute, essa comunicação se abre e a pressão dos 2 lados do tímpano equaliza, e é por isso que você volta a escutar normalmente, tá? Quando a gente assoa de forma muito intensa, o que pode acontecer ou por conta da pressão mesmo, ou até se você estiver gripado, resfriado, com muita secreção, esse catarro pode subir pela tuba auditiva e chegar até o ouvido e causar um processo inflamatório ou infeccioso mesmo, tá? Existe uma outra coisa que pode acontecer também, que se chama fístula perilinfática, mas isso é um quadro completamente diferente, que o paciente assoa ou faz algum esforço, e na hora sente uma tontura incontrolável, muito forte, né? Que não parece ter sido o caso que foi mandado. Então, uma das possibilidades é que tenha tido alguma alteração mesmo na orelha média, por conta dessa variação da pressão, ou só por conta da variação mesmo, e isso esteja relacionado ao início dos sintomas. Uhum, muito bom, muito bom. A Regina Rodrigues, fale um pouco da relação da depressão e zumbido. Então, no caso, acho que ela quer saber mais assim, será que a depressão pode levar a um zumbido? Porque a gente sabe, né, gente, que um zumbido pode levar a uma depressão pelo todo o quadro e pelo sofrimento que muitas vezes a pessoa apresenta. E o contrário, no caso, a depressão pode Bom, levar aí, a um para quem é zumbido? mais velho, vai lembrar da propaganda, é a síndrome do Tostines, né? O que é que veio primeiro?
né? Eles falavam que vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Então, você tem depressão porque tem zumbido ou você tem zumbido porque tem depressão, né? O que é causa, o que é consequência, né? É difícil a gente identificar, viu? Muitas vezes a gente precisa mesmo da ajuda de um psiquiatra até para fazer a avaliação desses pacientes. A gente sabe que existe, da mesma forma que a DTM, existe uma associação muito frequente entre esses sintomas. Agora, o que vem primeiro é muito difícil da gente determinar, né? Essa associação existe. Então, é por isso que muitas vezes tem pacientes que Sim. tomam antidepressivos até não tendo depressão e acabam melhorando o zumbido também, né? Porque um dos neurotransmissores, que é a serotonina, Sim. pode estar baixa Sim. nesses pacientes, tá? Então, isso varia muito, depende de caso a caso, mas respondendo assim de forma mais, mais seca, sim, pode ser causa e pode ser consequência. Sim. Lembrando também, né, que no caso, pensando aí na depressão, na ansiedade, no burnout, a gente sabe que na nossa via auditiva a gente tem receptores serotoninérgicos. Então, quando essa questão dessa serotonina ela tá desregulada, isso pode ocorrer várias alterações aí nessa via auditiva, podendo levar a um zumbido. Tem o José Andrade Otorrino, que ele colocou assim: o Dr. Hector opera estapedor como ninguém. Melhor médico de zumbido da América do Sul. Parabéns, Abraço, Zé. professor. O Daniel Herrera: eu não tive qualquer trauma e do nada apareceu o zumbido. Faço acupuntura, percebo uma leve redução, mas tem picos absurdos, numa frequência, nível de volume muito alto. O que eu devo fazer, né? Eu não tive qualquer trauma, batida, acho que ele quis dizer batida, né? E do nada apareceu o zumbido, né? Eu acho que a ele primeira pode coisa que ele fazer tem que mais, né, fazer Hector? é tentar identificar quais são esses fatores que fazem o zumbido aumentar, que a gente já comentou aqui também, né? E o contrário também é verdadeiro, Sim. né? No dia que o zumbido está mais baixo, o que será que ele fez de diferente que pode ter relação com aquilo? O principal são essas 3 ou 4 horas, né, que eu falei, né? Quando a gente estava falando de jejum, do jejum intermitente, enfim. Se você tem um aumento súbito do zumbido, veja o que você fez nessas últimas 3 ou 4 horas. Se tem alguma coisa relacionada à alimentação, bebidas, se você passou nervoso, se você tomou algum remédio, existem remédios que podem fazer o zumbido aumentar, os anti-inflamatórios são o exemplo mais clássico, né, além dos antibióticos, mas a minha sugestão para ele seria essa: assim, olha, faça um diário para ver quais são os fatores que podem fazer com que o seu zumbido mude. Tá? Daí, a partir daí, você pode propor um tratamento mais específico. Tá. Tem a colega, a Paula, perguntou assim: geralmente quando tem relação com a vacina, né? Quanto tempo depois da Já vacina foi? pode ter o zumbido? Pode ser. Existem Dias? descritos de horas até semanas. Se não me engano, 2 ou 3 semanas. Tá? Tá. Mas daí é aquilo que você já falou. A grande Uhum. dificuldade que a gente encontra é estabelecer a relação de causa e efeito. Né? Que nem, tomei a vacina e fui atropelado 2 dias depois. A vacina causa atropelamento? Não necessariamente, né? Então, essa relação de causa e efeito precisa ser bem, bem estudada mesmo, né? Para ver se tem mesmo essa relação, tá? Tá. Ó, a Mix Dias, ela pergunta sobre esses elásticos, foi justamente com relação a esses tratamentos ortodônticos que a gente falou, que pode realmente piorar ou pode levar a pessoa a ter o início do zumbido. A Miriam Mate, Miriam, querida, beijo, ela pergunta o seguinte: por que antidepressivo é tão controverso? Muitas pessoas melhoram e outras, quando tomam, Porque existem pioram do antidepressivos que já zumbido. foram relacionados como causa de zumbido, né? Existem alguns que causam com mais frequência, né? E, apesar disso, existem alguns pacientes que a gente propõe como tratamento o uso de antidepressivos, né? Repito de novo,
Não necessariamente porque a gente acha que ele tenha depressão ou algum quadro que seja depressivo, né? Mas porque, como você mesmo disse, na via auditiva existem vários receptores serotoninérgicos e quando você usa o antidepressivo isso aumenta e pode ajudar na via auditiva, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber aliás, que a gente tem que levar em consideração, é que todo remédio tem efeito colateral. Todos, todos. Até o remédio que você toma para dor de cabeça, né, para digestão, todos eles têm efeito colateral. A questão é se você vai desenvolver esse efeito colateral ou não. Tem gente que toma anos um remédio e não sente absolutamente nada, e tem gente que toma um comprimido de uma medicação e sente tudo que pode existir ali listado na bula, né? Então, a medicação você tem que pesar muito bem antes de prescrever se vale a pena correr esse risco mesmo ou não. Tá? Então, se o antidepressivo pode ser causa, por outro lado, ele também pode ser o tratamento para vários pacientes com zumbido. E a gente usa isso com uma certa frequência, sim. Sim, meus pacientes melhoram bastante com antidepressivo. A Ana Bandeira, ela fala assim, o porquê do volume, acho que aumentar, né? O zumbido, mesmo quando eu estou tranquila, sem nenhuma intercorrência. Então, Ana, é o que o Dr. Hector falou aqui hoje, não tem só a questão emocional de você estar tranquila, tem a questão alimentar, dependendo do que você come, dependendo da quantidade de açúcar, se isso realmente for interferir no seu corpo, né? No caso, alguma coisa relacionada também à cafeína, a fumo, álcool, né? Tem várias variáveis aí, né? Tem a questão também da dor, que eu já comentei, dependendo também, tem pessoas que deitam, não sei se você já viu, né, Hector? A pessoa fala, nossa, eu vou dar um cochilo no sofá, eu acordo com um zumbido alto. Então, tudo isso tem relação, não é só a questão de estar tranquila. Eu acho que, desculpa, Karina, eu acho que tem uma outra coisa também, que assim, apesar da gente ter evoluído bastante na questão do zumbido, conhecer, a gente sabe algumas coisas, vai. Ainda tem várias outras que a gente não sabe, né? Então, o zumbido somassensorial é um deles, é uma dessas coisas que é muito recente e que até pouco tempo a gente não dava a menor bola, né? Assim, olha, eu acordo de manhã com o zumbido mais alto, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, o zumbido muda. Não, isso é coisa da sua cabeça, não tem nada a ver com a história. Mas não, né? Na medicina, a ciência é uma coisa que é que muda com uma velocidade muito grande, né? Então, o que é verdade hoje não necessariamente vai ser verdade amanhã. Então, o que a gente não tem explicação hoje, não sei, pode ser que amanhã, daqui a um ano, daqui a 5 ou 10 anos, a gente descubra alguma coisa que seja realmente uma novidade que a gente ignorava, né, no sentido de não dar atenção para aquilo, e que de alguma forma acaba ajudando muitos pacientes, como é o zumbido somassensorial hoje, né? Sim. Deve ser muito interessante você ter observado, né? Porque você está nessa linha de pesquisa e trabalho na Unifesp, por exemplo, há tanto tempo, e você foi vendo aí o zumbido somassensorial entrando, os fisioterapeutas entrando, deve ser Então, bem bacana ninguém trata zumbido muito sozinho. bom. Ninguém. Né? A gente precisa de várias pessoas, porque é uma coisa que é multifatorial e, assim, cada um tem a sua área de atuação e que sabe fazer melhor. Né? Então, a gente tem que ter ciência disso e precisa pedir ajuda mesmo. Então, não dá para resolver tudo sozinho. Sim. Muito bom. Deixa eu só ir finalizando aqui, que ainda o pessoal tá aqui. Ó, 71 pessoas, dá dó aqui parar de repente. Mas enfim, tá muito bom. A Solange pergunta o seguinte: pude perceber que os remédios de Reposição hormonal é uma reposição hormonal é um agravante. Faria, viu? Não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo. Né? Qualquer coisa que altere a parte hormonal
pode... É que no caso das mulheres isso é mais comum, né? As mulheres tomam anticoncepcional, fazem reposição hormonal, então e tem a gravidez também, né? Então vocês estão mais sujeitas a essas variações hormonais mais cíclicas, né? Mas todos eles podem, de alguma forma, afetar o funcionamento do labirinto, né? Não só do ponto de vista de funcionamento, mas também com relação à retenção de líquidos, tá? Então, eu já tive pacientes que começaram a desenvolver zumbido pulsátil depois que começaram a ter contato com hormônios mesmo, né? Com anticoncepcionais ou alguma outra coisa assim. Tem muita gente que faz reposição com testosterona. Tem um monte de mulher usando testosterona agora. Isso também é bem complicado, porque você afeta o funcionamento do seu corpo inteiro, mas você muda como o seu sangue corre nas artérias e nas veias, e isso pode ser causa de zumbido pulsátil, tá? Então tem que investigar direito. Uhum. Bom, a Valéria pergunta, né, como é a atuação da fisioterapia quando a parte clínica está normal. Na verdade, assim, né, o fisioterapeuta, ele pode também atender pacientes com perda de audição, mas que tem um componente somático, né? A gente falou bastante aqui o quanto vários fatores podem estar na mesma pessoa. Então, eu atendo bastante pessoas com perda de audição, mas aí ela tem uma disfunção temporomandibular importante, tem uma disfunção cervical, tem queixas de dores, modula, altera o zumbido quando faz movimentos. Então aí o fisioterapeuta vai atuar bastante na terapia manual, com agulhamento seco, com aconselhamento. Se você faz também mindfulness, se você faz prática de mindfulness como eu faço, eu aplico também nesses pacientes. Se você também é fisioterapeuta acupunturista, você pode lançar a mão também da acupuntura. Então, assim, o fisioterapeuta ele vai avaliar, né, montar aí um programa de tratamento para esse paciente individualizado, mas não precisa necessariamente estar com tudo normal aí nos exames, porque o zumbido somatosensorial, eu costumo falar que ele é arroz de festa. Ele pode estar junto com doença de Meniere, ele pode estar junto com uma pessoa com perda de audição, com síndrome metabólica, ele pode estar junto com várias outras causas aí, se a pessoa teve algum choque acústico, e aí de repente também ele tem componentes somáticos que fazem com que esse zumbido ele fique com a percepção um pouco mais forte. E aí a gente tratando essas dores, essas disfunções, esse zumbido acaba aliviando. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente finalizar. Deixa eu ver mais aqui, o aconselhamento. Últimas perguntas aqui. Doença de Meniere sem zumbido, somente com plenitude. É possível. Pena que a Natália teve que sair, né? Porque ela estuda bastante, ela é otoneurologista, ela poderia ajudar bastante a gente. Mas isso pode acontecer sim, né? Apesar do labirinto ser um órgão só, às vezes por capricho da natureza, a gente tem sintomas só vestibulares, né, aí do ponto de vista de equilíbrio, ou só auditivos também, tá? Existe essa possibilidade. Uhum. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Como achar um médico otorrino mais indicado para tratar no interior? Fazendo pesquisa, mas também, Fernando, olha, muitos profissionais de vários estados aí, eles fazem teleconsulta também, né? Todo mundo está fazendo teleconsulta. Eu acho que é muito interessante essa estratégia. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui a gente passou até de 1 hora, porque é muito bom. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, muita pergunta. Meu Deus, a gente vai ter que fazer mais outra live. Deixa eu ver. Mexo a língua para os lados, sinto meu zumbido modular. Mexo a língua. Tudo somatosensorial, tá, gente? É língua. Tá? Muita pergunta aqui relacionada à Covid. Deixa eu ver mais. Tem a ver com músculo tensor do tímpano, choque acústico, síndrome do choque acústico. Tem sim. Tem relação com o músculo tensor do tímpano? Sim. O Rodrigo fala, meu zumbido começou depois que então, a gente falou das medicações, né? Pode sim. Acontecer. Né? Ibuprofeno é um anti-inflamatório, um analgésico e antitérmico que é de venda livre, tem um monte de gente que toma. É claro que tomar um comprimido de ibuprofeno e desenvolver isso é muito raro, não é impossível, mas é muito raro.
Mas a minha sugestão é que você veja se você tomou isso em algum momento específico, né? Então, por exemplo, se você estava muito debilitado, ou se você estava desidratado, né? Então, existem outras condições do nosso corpo, do nosso organismo, que podem ter contribuído para você responder dessa forma, mas pode ter relação com o ibuprofeno, sim. Tá. Uhum. Nossa, muita pergunta aqui de vacina. Eu vou fazer a última pergunta, 10h15 da noite, meu Deus, precisa dormir. O Janzen perguntou o seguinte: no caso de aparecer o zumbido após a vacina, como é o Depende da tratamento? causa, né? A gente tem que ver se você teve uma lesão mesmo por conta da vacina, ou se você, por conta da vacina, ficou mais tenso e com isso tem um componente somatosensorial que está fazendo o zumbido ficar mais perceptível, né? Então vai depender muito de paciente para paciente. Qual é a sua reação que você teve, né? Qual o grau de reação que você teve à vacina. E a partir daí, propor um tratamento que pode ser medicamentoso ou não, pode ter agulhamento a seco, terapia manual, alguma outra coisa relacionada ao componente somatosensorial, ou se você teve algo que já ficou ali como sequela, como uma perda auditiva, por exemplo, e aí a gente pode até lançar mão dos aparelhos, da terapia sonora, dos geradores, né, para que o seu zumbido fique menos perceptível e te ajude a melhorar a qualidade de vida. Uhum. Muito bom, meu Deus do céu. 10h16 da noite, realmente assim, tava como é, a audiência tava muito alta para eu poder parar assim e tirar o doce da boca da criança. Não deu. Então a gente teve que passar de 1 hora hoje. Foi maravilhoso, muito, muito assim esclarecedor, né? Como sempre, aquela sua frequência de voz assim deixa a gente mais calmo também para dormir melhor. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. A próxima live vai ser com tema, vai ser o Tinnitus Talk. Eu escolho um tema. Então, se vocês quiserem sugerir temas, me mandem no inbox, tá? Que aí sempre vai ter os melhores especialistas em zumbido, né? Eu só trago a nata aqui, viu? Só trago gente muito boa, não é qualquer um, não. Então, assim, gente, eu quero agradecer por vocês terem ficado até agora e até a próxima live daqui a 15 dias, tá bom? Imagina, Professora eu que Raimundo, agradeço o muito convite, Manu. obrigada mais uma vez, mais um ano você aqui comigo e obrigada pelos esclarecimentos. Tchau, Muito gente. Até obrigada, mais. Boa gente. noite. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.